Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos repercutir essa terça-feira de primeira perna das quartas de final da Champions. Minha ideia era fazer uma análise dos dois jogos do dia, mas eles aconteceram no mesmo horário, então eu tive que escolher um jogo para assistir. Como você já viu aí na thumb, vou falar de Bayern e Internazionale, vitória dos italianos por 2-1. Outro jogo do dia foi Real Madrid e Arsenal, também vou dar uma passada ali no resultado, falar algumas coisas sobre esse confronto que eu não assisti. Inclusive, Dona UEFA poderia ter feito o favor, de colocar esses dois jogos, um na terça e um na quarta, porque eram os dois jogos que eu mais queria ver nessas quartas de final. Não aconteceu. Então a gente vai então fazer uma análise um pouco mais aprofundada realmente do jogo entre Bayern e Inter. As duas equipes entraram em campo com desfalques. O Bayern sem Neuer, o Upamecano, o Davies e Musiala. Foi a campo com o Urbig no gol, Laimer na lateral direita, Dyer e Kim na zaga, Stanisic na lateral esquerda, Kimmich e Goretzka os dois volantes, Olise na ponta direita, Rafael Guerreiro como meia e o Sané na ponta esquerda, o Harry Kane era o centroavante. Já a Inter não teve o Dumfries e o Di Marco, voltando de lesão, começou no banco. Os 11 da equipe nerazzurri foram Sommer no gol, os três zagueiros Pavard, Acerbi e Bastoni, Çalhanoğlu, o primeiro volante, Darmian aberto pela direita, como um ala, os dois meias centrais Mkhitaryan e Barella, Carlos Augusto, o brasileiro, ala pela esquerda, e a dupla de ataque Lautaro Martínez e Marcos Thuram. E como imaginávamos, a primeira hora de jogo, a primeira meia hora de partida foi ataque contra a defesa. O Bayern tendo a posse de bola, tendo muito mais inclusive a posse, muito impositivo, quase sempre tentando encontrar espaços contra os 10 da Inter dentro da área. Por mais que em momentos de escapada os italianos conduzissem a bola com seus zagueiros abertos, transformassem seus alas em pontas, não conseguia criar chances de gol concretas. Logo cediam a posse e iniciavam uma pressão de poucos segundos até correr toda para trás e para proteger a própria área. Quase sempre o Bayern tinha por missão tentar construir chances cercando uma defesa que, além de compacta, estava marcando em bloco muito baixo, super baixo. Não só ali por ser empurrada para trás, mas também por estratégia. Afinal, não é à toa que o time do Simone Inzaghi chegou a essa partida tendo sofrido apenas 2 gols na Champions, só um de bola rolando, além do fato do time ter uma ótima escapada em contra-ataque com seus 2 atacantes, e ter como primeira missão sair da Allianz Arena viva para decidir no San Siro na semana que vem. As duas melhores primeiras chances do Bayern foram em combinações do Olise com o Kane. Na primeira delas, uma troca de passe cercando a área, levou a bola até o francês, que cruzou para o inglês sozinho tentar cabecear no contrapé do Sommer, mas o goleiro fez a leitura certa da jogada, não caiu no gesto técnico do camisa 9 bávaro e acabou fazendo a defesa. E numa segunda, uma bola mal afastada ali pela defesa da Inter, sobrou com o Olise, que limpou a marcação, abriu para o chute, mas enxergou a ultrapassagem do Kane, que chegou em condições de bater para o gol, acabou acertando a trave. A Inter também teve 2 boas chegadas, uma com o Carlos Augusto, num contra-ataque rápido, conseguindo chutar a bola na rede pelo lado de fora, e a outra numa bola longa que encontrou o Lautaro no mano a mano com o Kim, só que ele acabou tropeçando na área, o sul-coreano acabou levando a melhor. Daí pra frente a gente viu uma inversão de posturas. A Inter tentando ter mais a posse para desconfortar um dos times de maior posse de bola dessa competição, e o Bayern baixando as linhas para tentar evitar o contra-ataque dos nerazzurri. Melhor para os italianos, que aos 37 do primeiro tempo abriu o placar, numa jogada do Carlos Augusto pela esquerda, achando o Thuram na área de costas, ele faz um pivô perfeito, ajeitando para o Lautaro bater de fora da área, de trivela. Na verdade, não tão de fora da área assim, Tava mais ali na meia-lua, e aí conseguiu colocar uma curva na bola, indefensável para o Urbig, 1-0 para a Inter, e se o início do jogo estava a feição de cada equipe, mas com muita dificuldade bávara ali em furar a defesa interista, ter que se lançar mais à frente seria tudo que os visitantes queriam para machucar os anfitriões. Números do primeiro tempo foram 7-6 para o Bayern em finalizações, 4 no alvo contra uma da Inter, porém a Inter teve mais posse de bola, por incrível que pareça, 52% a 48%. O controle nos últimos 15 minutos ali foi suficiente não só para tirar a bola do time do Vincent Kompany, como também abrir o placar do jogo. E definitivamente ali a ideia do Guerreiro, sendo utilizado como um meia,
não havia dado certo, né? O Stanisic, que é um lateral e por vezes até zagueiro destro, estava jogando pela esquerda, deixou o time muito dependente do Sané para construir jogadas por aquele lado. E além dele ser um jogador de brilhos muito inconstantes e frequentes oscilações, ele foi muito bem controlado, né, pelo Darmian e pelo Pavard. Inclusive, eu já sustento a opinião, já há algum tempo, de que com o Davis, né, o canadense, ele deveria ser o titular da ponta esquerda com o Guerreiro na lateral. Hoje não tinha o Davis disponível, e sem o Musiala, né, o que se esperava era o Gnabry ou até o Miller, iniciando o jogo por trás do 9. Outra alternativa poderia ser o Goretzka mais adiantado, o Palhinha formando uma dupla com o Kimmich, mas a escalação do lateral português, numa função tão diferente da original, fez o meio-campo do Simone Inzaghi controlar o setor no fim do primeiro tempo e não deixar os alemães pensarem muito, respirarem muito no setor. Começa o segundo tempo e depois de uma meia hora ali bem morna, digamos assim, a gente teve ali as primeiras trocas acontecendo, algumas primeiras finalizações também. As mais perigosas, uma da Inter, que exigiu uma boa defesa do Urbig, e um chute do Guerreiro, que passou perto do gol do Sommer. O Kompany ali fez as primeiras alterações, né? Foram 3 de uma vez, o Miller no lugar do Guerreiro, o Gnabry na vaga do Sané, e o Sacha Boey empurrando o Stanisic para a zaga, já que quem deixou o time foi o zagueiro Kean. E aí o Laimer também trocou de lado, foi para a lateral esquerda, então ele mexeu bastante ali na defesa. A Inter trocou o Darmian pelo Bissek, e após essas trocas do Bayern, o time da casa teve ali uma grande chance, né, com o Kane, aproveitando a ajeitada do Laimer após mais uma jogada do Olise. O inglês chuta de primeira, mas a bola se perde à linha de fundo. Só aos 84, finalmente, o empate bávaro sai. Uma jogada do Olise pela direita. O Olise fez um grande jogo, foi um dos poucos ali que se salvou da equipe do Bayern. Acionando o Kimmich, né, recuando a bola para ali, ele levantou a cabeça, virou a jogada com o Laimer na esquerda, e ele parou e achou um cruzamento perfeito para o Miller na cara do gol, deixar tudo igual. Logo ele que anunciou nos últimos dias, né, que vai deixar o Bayern no fim da temporada, o maior artilheiro do clube na história da Champions League, ajudando o time a evitar a derrota em casa, nesse momento do jogo, né? Logo num dia em que ele deveria ter sido titular, ele saiu do banco como um herói. Sairia, se 3 minutos depois a Inter não tivesse se recolocado à frente num contra-ataque. Reposição que começa com o Sommer, passa pelo Barella, o Lautaro acha o Carlos Augusto nas costas ali do Sacha Boey, cruzou para o Fratesi chegar chutando, marcar o segundo para os italianos. No momento em que o Bayern acreditava na virada, né, o empate não durou muito tempo, se lançou muito ao ataque, deixou buraco na defesa, tomou o segundo gol. E foi isso, um jogo que tinha tudo para ter, melhor dizendo, os seus rumos mudados nos minutos finais, mas teve o mesmo resultado de fim de primeira etapa, perdurando ao longo de todo o segundo tempo. O jogo terminou com o Bayern tendo 55% de posse de bola, 18 finalizações contra 10 da Inter, só 6 no alvo contra 4 dos Nerazzurri. O Bayern perde em casa depois de 23 jogos de Champions e agora vai ter uma montanha para escalar, buscando a classificação fora de casa, contra uma Inter muito forte, muito competitiva, não é de hoje, lidera um campeonato italiano muito equilibrado nessa temporada, que talvez pela ausência ali de um super clube, alguns podem achar que é uma liga nivelada por baixo. Eu mesmo realmente acho que, apesar de muito forte, até subestimada, a Inter não está no mesmo patamar de elenco de outros gigantes, né, que conseguem ser mais hegemônicos em suas ligas, mas ainda assim é um time de forte defesa, ótimos contra-ataques, um meio-campo completo. O Barella é outro jogador muito subestimado. O Bastoni é um zagueiraço, para mim, o melhor zagueiro canhoto do mundo hoje. Fez mais uma outra grande partida, uma dupla de ataque muito entrosada, né, com o Lautaro e o Thuram, que e a Inter tem um time que é capaz de olhar no olho, né, de qualquer grande time da Europa hoje, e ao conseguir vencer fora de casa se torna favorito para a classificação. No outro jogo do dia, o Arsenal enfiou 3-0 no Real Madrid. Como eu abri dizendo, eu não vi esse jogo ao vivo, não posso fazer qualquer análise. O que eu posso dizer é que foram 2 gols de falta do Rice, coisa que a gente não vê todo dia, principalmente nos dias de hoje, né, onde são poucos os jogadores que treinam cobranças de falta. O Rice, inclusive, não tinha gols de falta na carreira e conseguiu marcar logo 2 hoje. E um gol do Mikel Merino, né, que é um volante improvisado ali no ataque, num contra-ataque acabou fechando o placar. Daria para dizer que está resolvido se do outro lado não fosse o Real Madrid em casa. Um time que até gosta de situações adversas como essas, né, ou pelo menos parece gostar.
mas que não podemos fugir de uma constatação. O Real Madrid tem pouquíssimos grandes jogos nessa temporada. A gente pode citar aqui o segundo contra o City na repescagem da Champions, aquela virada contra o Borussia, ainda na fase de Liga, e sinceramente não lembro de outro grande jogo do Real Madrid em 24-25. Contra grandes adversários, perdeu para o Liverpool fora, foi humilhado pelo Barça nos 2 confrontos que eles tiveram na temporada, teve mais sorte do que juízo, né? Ganhando do City no primeiro jogo da repescagem, ganhou cedendo chances para o Atlético de Madrid no primeiro jogo das oitavas, perdeu o jogo de volta e se classificou nos pênaltis, se classificou daquele jeito ali na Copa do Rei, né, na semifinal, tinha vencido o primeiro jogo de 1-0, tomou um 4-3 em casa, um jogo que chegou a estar perdendo por 3-1 na prorrogação, teve que empatar o jogo em 4-4, as 2 partidas contra o Atlético em La Liga foram 2 empates, então, cara, o Real Madrid tem que jogar mais bola. 3-0 do Arsenal foi acachapante, né? Nem centroavante o time dos Gunners tem, é verdade, mas o Real também tem ali os seus desfalques, né? Não é de hoje que o jovem Asensio tem sido titular na zaga, não teve os 2 laterais, hoje o Mendy também foi desfalque, o Alaba, que ficou muito tempo parado, hoje foi devolvido a lateral esquerdo, o Valverde começou no banco, o Tchouaméni também não começou jogando, acho que nem no banco estava. Então, cara, tem que depender menos de camisa, de mística, dos dias inspirados ali de Mbappé, Rodrigo, Vini, Bellingham, um ali dos 4 da frente. Tem que começar a jogar mais bola o Real Madrid se quiser ser campeão europeu de novo. A camisa pesa? Beleza. A gente usa esse discurso quando convém. É disparado ali o maior campeão dessa competição, é o atual campeão, mas ele, assim como todos os outros, perdeu muito mais vezes do que ganhou. Então, nessas horas a camisa não pesou. Então tem que começar a jogar mais bola. O Arsenal conseguiu um grande resultado. Só será eliminado se acontecer mais uma dessas coisas inacreditáveis que tem acontecido com o Real Madrid até com uma certa frequência. E o pior é que, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, pode acontecer. Então a classificação dos Gunners está encaminhada, mas não está garantida. Não perdendo de 3 de diferença, os londrinos estarão nas semifinais após 16 anos da última vez. Então, galera, amanhã a gente volta para repercutir um dos 2 jogos, né? Ou Barcelona e Borussia, ou PSG e Aston Villa. Eu confesso que ainda não decidi qual deles que eu vou assistir, mas assim como hoje eu também vou dar uma pincelada no resultado do outro jogo, para a gente se debruçar aqui sobre como foi a quarta-feira de primeira perna das quartas de final da Champions League. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!